Olá, minha gente, boa noite, boa noite. A internet havia caído, né? Havia perdido o sinal, mas já retomamos e vou dar um tempo, né, para que o pessoal retorne aí para a live. Já aguardo já a solicitação, né, do Amaro França. Daqui a pouco ele estará entrando. Então, minha gente, novamente uma boa noite a todos. Eu sou o psicólogo Daniel França, sou especialista em neuropsicologia e hoje irei conversar, né, bater um papo aqui com um grande amigo, o Amaro França, ele que é ele que é um grande educador, um grande gestor. Nós estaremos conversando sobre gestão humanizada, sobre humanização nas organizações e traremos aqui aspectos psiconeuronais e traremos também aspectos da prática, né, da experiência do meu amigo Amaro França. Então, boa noite a todos, boa noite Marcela, boa noite Roberta, boa noite Gislaine, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Houve uma queda aqui na conexão, né, do meu Wi-Fi, mas já retornei, né, e já vamos dar início, só estou aguardando o povo entrar. Janete Araújo, boa noite, seja muito bem-vinda. Vou aceitar aqui o meu amigo Amaro França para darmos início à nossa live. Olá, Daniel. Olá, meu amigo, boa Consegue noite. mais uma vez a vocês que perseveraram conosco para esse segundo momento aí. Daniel, eu vou te dar uma dica. Sim, pode dar, pode dar. Se tiver algum aparelho de música que você estava usando aí, afasta um pouco do celular, porque eu estou sentindo que ele está dando interferência. Eu acho que Ah, era tranquilo. a música que você estava colocando. Ok. Bom, e aí travou totalmente, a gente ficou. Eu não sei se as pessoas conseguiam me ver ou não. Então eu já vou saudando aqui. Já tem a minha irmã, Ana Luísa, lá de Pernambuco, a minha amiga Cristiana, que trabalha comigo aqui, pessoas. Eu já vi o Márcio, que passou há pouco tempo, a Janete, boa noite. A gente vai saudando e depois estamos se encontrando pessoas mais aqui próximas e saudando cada um de vocês que já estão conosco. Estou a postos, quando desejar, a gente começa a bater o papo aí. Então é isso, minha gente. Vou rapidamente. Opa, a Adriana aí mandou agora, tá ok. Que bom. Luana Camargo retornou para a nossa live. Então eu vou aproveitar esse início, né, da live para apresentar, né, para os meus seguidores, para o meu público, quem é esse meu grande amigo Amaro França. Amaro França, ele é um grande educador, um gestor, alguém que tem um tempo, tem experiência aí no trabalho educacional, recebeu o título, né, de comendador da educação. Até a Luana está falando aqui, ó, dois profissionais incríveis que me inspiram. Fico muito feliz. E o Amaro, ele recebeu Obrigado. também o prêmio, né, de educador do ano, né, de gestor do ano, e tem várias obras aí, é um grande escritor, inclusive eu estou com duas aqui, ó, Para Além do Tempo, do Amaro França, e gestão humanizada, liderança e resultado nas organizações. E o Amaro França também, ele é colunista da revista Família Cristã, uma revista que tem muito tempo aí no mercado, se eu não me engano, tem uns 80 anos aí, né, de 83, existência, né? 83 anos. Uhum. E nós nos conhecemos através de o Amaro, inclusive, escreve para as Irmãs Paulinas nessa revista. E eu trabalhei um tempo, né, quase 10 anos, com as Irmãs Paulinas. Então, acredito que alguma delas estarão aí participando da live. E nós nos conhecemos nessa oportunidade, nesse momento. E me sinto muito feliz e honrado por ter aí essa amizade, alguém que me ajuda, que me faz crescer aí, né, nas minhas relações, do conhecimento, a partir das trocas. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, querido Daniel França.
Eu vou até brincar, porque hoje alguém teve a cara de pau perguntar se você era meu filho. Eu falei, não, é meu primo. Mas aí talvez seja num vínculo assim de produção, né, Daniel? A gente tem essa afinidade. O Daniel, de fato, ele referendou aí a oportunidade que a gente se conheceu. Depois, passado um tempo, o Carlos Bruno, que é um grande parceiro, grande amigo que está aqui. Muito obrigado, Bruno, por sua presença. Juntamente com a Cristiana, com a minha irmã, eu já identifiquei outras pessoas que faço questão de citar, a Selma, a Joselma, que é lá de Pernambuco, Surubim, professora também fantástica, e a Melissa, eu digo que a Melissa, toda vez que eu faço live, eu falo que ela é causadora de tudo isso, porque foi a Melissa, a professora Melissa, que ficou insistindo, Daniel, que eu fizesse a primeira live. E eu resistindo, estava com um monte de coisa para fazer, aí ela falou assim, professor, até Roberto Carlos fez live, você não vai fazer não. Aí eu, tá bom, então vamos fazer a live. Bom, gente, é um prazer enorme esse contato, né, com o Daniel, esse grande parceiro, um grande psicólogo, uma pessoa assim de uma competência fantástica, jovem na idade, mas muito experiente na formação e no trato da clínica e de tudo que ele vem realizando. Esses dias ele fez uma aula magna para a universidade lá em Pernambuco, para o Centro Universitário Universitas, Maurício Nassau. Isso. Então, assim, foi um momento, né, bem marcante. E hoje a gente vai bater um papo sobre humanização nas organizações, os pressupostos psiconeuronais. É óbvio que a minha competência está muito mais na área propriamente da gestão, mas essa interface com a questão da psicologia e a neurologia a gente vai fazer, e temos aí um expert, né, inclusive o presidente da instituição, que nos referendará com suas reflexões. Então, estamos aí para a gente somar, vocês vão comentando, a gente de vez em quando vai batendo esse papo e podendo referendar cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Sérgio Miranda, Sérgio é um consultor fantástico da nossa Rede Sagrada, que nos dá o privilégio de ter aqui nessa noite. Muito obrigado, Sérgio. Belo Horizonte, eu vou lembrando algumas pessoas assim, tem gente de todo o Brasil, viu? Eu estou percebendo aqui. Vamos lá, Daniel. Isso aí. Eu queria começar um pouquinho uma provocação, já que a gente vai tocar bastante assim no funcionamento do cérebro e trazer isso para a realidade da dinâmica nossa, da gestão, da liderança. Eu vou trazer um conceito do Gardner, né, do Howard Gardner, como uma espécie assim de pressuposto de tudo que depois vem ser discutido com relação à inteligência emocional. Então, o Gardner dizia o seguinte, para compreender a dinâmica de uma inteligência ser de fato reconhecida, ela deve ter um conjunto também distinto de capacidades que estejam, de certa forma, relacionados a áreas cerebrais que governam e que também regulem toda essa inteligência. É interessante a gente ver isso, porque quando a gente começa a falar sobre a questão da inteligência emocional, esse elemento tem que estar muito presente, para a gente compreender que esse composto, mas essa composição, ou essas nuances que têm as suas inter-relações nas diversas realidades e que impactam na nossa forma de ser, de pensar, principalmente na nossa forma de agir. Antes de falar propriamente da inteligência emocional e como isso se interliga à dinâmica da gestão, eu vou trazer um elemento que, assim, eu gosto sempre de olhar um pouco da raiz da palavra, né? A gente está falando de emoção, então, de fato, é emoção. O que é emoção na vida da gente? Então, eu acho que um princípio etimológico que a gente pode buscar, a emoção, ela tem a origem no latim, a palavra emoção vem do latim, e está ligada à dimensão do ex movere, né? Do ex movere no sentido de movimento para fora, ou também o emovere, né, colocar em movimento. A emoção coloca a gente em movimento, designa aquilo que a gente, de certa forma, é impulsionado para fora, mas também ela tem a dimensão de impulsionar para dentro de nós mesmos. E daí, essa base que é tão relevante e que por muito tempo foi desconsiderada historicamente, ou propriamente na gestão, a gente pensava que um determinado comando que era dado simplesmente era executado, e esse modelo podia até funcionar para um outro momento, e não para um momento onde a gente tem uma sociedade do conhecimento, onde a gente tem que as coisas são pensadas, relativadas, ponderadas, e as pessoas têm um agir muito mais
motivado por um aspecto de convencimento, ou se aquilo tem a ver com sua vida, do que propriamente por uma execução de atividades sem menor sentido. Eu bati um papo com você nos bastidores, né? A gente estava pensando, e eu falava assim, ô Daniel, que parte do sistema cerebral tem muito a ver com o que a gente vai falar, porque eu acho que esse elemento é importante que as pessoas possam perceber e fazer essa correlação. Aí eu falei assim, pega aquele teu cérebro que você tem aí, mostra um pouco, porque eu acho que isso é muito didático para a gente poder ir conversando e batendo papo. Sim, sim. Você citou o Gardner, e o Gardner, ele é aquele que criou, né, que identificou a teoria das inteligências múltiplas, que temos lá a espacial, a corporal sinestésica, a musical, a interpessoal, a intrapessoal, lógico-matemática, linguística, existencial e naturalista. Então, esse autor, ele trouxe todas essas inteligências, né, como, inclusive, um teórico moderno, né? E depois temos o Daniel Goleman, que vai falar da inteligência emocional, né? E você trouxe muito bem o aspecto do que é a emoção. Às vezes fica assim, bem, o que é a emoção? Emoção vem exatamente disso, dessa força que nos move, né? Por isso que a gente não sabe, não consegue controlar muitas vezes as nossas emoções. A gente não tem como controlar. A gente simplesmente sente. E essas emoções que a gente sente, ela acaba nos movimentando mesmo para determinada atitude. E por isso que é importante a gente desenvolver o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu vou perceber essas emoções que surgem de forma inconsciente ou de forma automática, como você falou, e não vou brigar com elas. Grande problema, muitas vezes, é que a gente tenta brigar com as emoções. E, na maioria das vezes, quando a gente briga com as emoções, a gente perde. Então, é interessante a gente compreender qual é a função das emoções. Todas elas são importantes. A raiva, o ódio, até mesmo o que pode ser gerado a partir dela, como ansiedade, que inclusive tem uma grande importância no sentido de nos proteger diante do perigo, nos fazer atacar ou fugir de uma realidade de perigo. Então, as emoções são importantes e a gente não tem que brigar com elas, mas a gente precisa compreendê-las e, a partir dessa compreensão, a gente dialogar e torná-las nossas amigas. Então, você trouxe aí elementos muito importantes aí para esse início. É dessa perspectiva que o Goleman é super feliz. É claro, ele é o papa da inteligência emocional, quando ele conceitua que a inteligência emocional é, de fato, a capacidade da gente gerenciar a nós mesmos, e aí você coloca, né, a não brigar com as emoções, e nossos relacionamentos com a eficácia. Então, um certo resumo do conceito da inteligência emocional. Eu sou, assim, curioso. Obrigado, viu, Josélia? Dizendo assim, esse assunto é ideal para o momento que a gente está vivendo. De fato, o é. Né? Acho que para todo o tempo, mas para esse momento, muito próprio, porque para a gente partir dos 4 eixos principais, o Daniel já citou aí, da inteligência emocional, como o autoconhecimento, um deles, é fundamental para que a gente, se conhecendo, a gente possa se amar mais, né? Se aceitar mais. E esse elemento é um elemento que ele está ligado a algumas bases. Eu vou aqui provocar o Daniel, porque ele é um expert nessa área, que ele possa dizer assim, olha, esse sistema, por exemplo, o sistema límbico, tem toda uma influência direta com aspectos, né, que a gente tem de comportamento, ou então ele já sinalizou um pouco assim, isso está ligado à dimensão de autodefesa, defesa da gente. Eu queria provocar um pouco nesse aspecto, porque eu queria que a gente partisse de um pouco da concepção teórica ou do sistema mesmo cerebral, para poder a gente entrar com essa prática vivencial das relações de trabalho. Pode ser assim? Se você quiser trazer, falar, por exemplo, o sistema límbico, que é tão fundamental, né? Então, algumas áreas, como o papel das amígdalas cerebrais, como é que isso está ligado ao nosso comportamento? Uhum. Inclusive, o sistema límbico, ele é reconhecido, né, identificado como o cérebro emocional, né?
ele fica bem próximo. É porque aqui nesse cérebro que eu tenho aqui, ele não está completo. Talvez eu não consiga mostrar de forma assim clara para vocês. Mas o sistema límbico, ele é reconhecido como realmente o cérebro emocional, a parte mais relacionada às emoções e aos sentimentos. E ele tem, pelo menos ali, 6 regiões, né? E quais são essas regiões? Nós temos lá a amígdalas, né? Que qual é a função das amígdalas cerebrais, né? É justamente regular, né, comportamentos instintivos, como eu falei, né, de fuga e de ataque. Isso é um comportamento instintivo, né? Quando a gente está numa situação onde a gente acredita que existe algum perigo, algo nocivo, a gente vai atacar ou fugir. Então, isso é instinto, né? Então, alguns outros comportamentos, como a questão do sexo, a questão da ira, do prazer, da sobrevivência. Então, a amígdala está muito relacionada a essas questões. E, inclusive, o comportamento social está relacionado a essa dimensão. E aí nós vamos ter também o hipocampo, né, que inclusive, os educadores, né, precisariam se atentar mais, estudar mais a função dessa região encefálica, que ele é muito importante aí no processo da aprendizagem, né? Inclusive na codificação da memória, na consolidação da memória e na navegação espacial, né? E, inclusive, algumas pesquisas apontam para a necessidade, né, da atividade física, principalmente os aeróbicos, para o reforçamento aí do hipocampo, né? Então, a atividade física ela vai ajudar muito aí na questão da memória, da aprendizagem. Nós temos também o hipotálamo, que ele está muito ligado aí à regulação, né, do temperamento, da sensação de sede, apetite, sono, controle das emoções e atividade sexual. Uma pessoa que ela está com essas realidades, por exemplo, sentindo fome ou sentindo sede, ou sentindo alguma angústia ou algum vazio, dificilmente ela vai conseguir produzir de forma satisfatória. Então, a gente percebe esse funcionamento, aí, essa importância do hipotálamo. Temos também os corpos mamilares, que fazem parte aí desse sistema límbico, né? Que ele vai estar muito relacionado aí à questão da deglutição, à questão dos sabores, e também temos o tálamo, que é mais uma região, né, que vai estar relacionada aí aos sentidos, né? E, inclusive, é a partir desses sentidos que a gente vai dar significado e sentido à vida e sentido às coisas, né? Ao que acontece com a gente, né? Então, consegue ouvir? Então, temos aí essas regiões e esses funcionamentos. Certíssimo. Eu fiz essa provocação porque acho importante esse cenário psiconeuronal para a gente poder fazer um pouco da correlação com alguns princípios da inteligência emocional aplicados na prática da gestão. Por exemplo, aí você colocou a questão da amígdala. A amígdala costuma ser, talvez, que nos impulsiona aos maiores erros. Se num ambiente de instabilidade profissional, ela é uma das primeiras a sinalizar. Por exemplo, se ela consegue identificar, no primeiro momento, se falta a dimensão de respeito para conosco, ou se a gente se sente injustiçado no ambiente, ou mesmo se nós não conseguimos ser ouvidos, respeitados. Então, toda essa dimensão, a amígdala dá logo o sinal para a gente. E aí você traz um elemento, como isso tem um impacto direto no seu bem-estar relacional e de produtividade também. E aí a gente vai caminhando um pouco, porque esses elementos são fundamentais que a gente possa compreender. Claro, a gente não precisa ter um conceito como tem de propriedade o Daniel, mas o gestor, o líder, pode compreender que, de certa forma, a gente tem uma influência tamanha sobre os outros. De certa forma, eu diria que gerenciar hoje é também gerenciar as inteligências emocionais das pessoas e entrar um pouco na dinâmica do cérebro de cada um. A partir desses pressupostos de observação, de aprofundamento, de composição da funcionalidade psiconeuronal, que os estudos da inteligência emocional vão aprofundando, eu vou aqui trazer um elemento que é importantíssimo
Eu sempre cito isso nas minhas lives, mas porque os pesquisadores de Harvard demoraram um tempo para descobrir. E está ligado justamente à dimensão das emoções. Eu vou falar isso mais uma vez, quem já me ouviu, perdão, mas eu acho que é necessário compreender essa dinâmica. Quando se observa, por exemplo, os pesquisadores levantavam muito isso, empresas, organizações que tinham o mesmo perfil, estavam no mesmo espaço, às vezes tinham a mesma linha de produto, no entanto, os resultados eram tão diferentes, eles queriam compreender como esses CEOs gerenciavam, ou os líderes imediatos gerenciavam as pessoas na organização. E aí eles identificavam bonificação, identificavam, por exemplo, um clima organizacional favorável, mas não conseguiam identificar o que dava o start, né? O que era como uma espécie de corrente elétrica que chegava e irradiava todo mundo. Então, é a partir de pressupostos de estudos, de observação e de pesquisas aplicadas, que eles vão identificar o propulsor oculto do desempenho, que está ligado à dimensão do humor. Daí, tanto em Harvard quanto em Stanford, sistematiza um estudo profundo sobre a ciência, que chama ciência do humor. Por quê? Porque isso está ligado à nossa dimensão antropológica. É como que os primatas, né, os macacos, quando estão lá juntos, eles começam a rir para o outro e aquilo ali ameniza toda a situação. Ou mesmo os primeiros homens seminômades, que quando uma tribo se encontrava diante de outra, que parecia que iam guerrear, quando o chefe sorria um para o outro, aquilo ali se amenizava. Então, é a partir do sorriso, é a partir desse elemento, desse pressuposto do sorriso, que se irradiam outros elementos, como, por exemplo, da formação de equipe, da empatia. Por quê? Porque o bom humor desarma, o bom humor gera possibilidades de entrosamento. Então, esse é um elemento que está ligado nos estudos da inteligência emocional, do aspecto do cérebro social. E aí é importante que a gente possa entender como esse campo neuronal influencia, inclusive, os resultados de pesquisa. Veja só, existe um estudo da Universidade da Califórnia, Los Angeles, do Daniel Segal, né? O tema é parecido, eu queria que vocês escutassem bem, porque uma coisa é mindset, o mindset, eu estou falando aqui não de mindset, mas falando de mindset, que é a visão da mente que esse pesquisador diz assim, como é que vai funcionar de fato o cérebro social. E aí, um dos elementos que a gente não pode esquecer é que nós, humanamente, como grupo, nós somos levados à tendência a imitar, até por um nível de aceitação, ou mesmo quando a gente tem os bons exemplos que nos inspiram. E um dos fatores dessa composição do funcionamento do cérebro social está no aspecto do neurônio espelho. Tá? Os neurônios espelhos têm um papel fundante para que as relações elas sejam das melhores possíveis. Uma vez eu estava fazendo uma live assim e fiz uma espécie de teste do neurônio espelho e é imediato. É óbvio que os pesquisadores falam que o nosso cérebro ele foi feito para estar tete a tete, assim, frente a frente. Perdão, tete a tete é no sentido de presença mesmo humana. Não foi feito para a dimensão online, embora a gente também consiga ter um grande efeito, né, como esse momento aqui que a gente está tendo o contato com vocês. Mas nesse estudo, a questão do neurônio espelho, ele tem um reflexo imediato, seja, por exemplo, de um gesto como a gente abrir a boca, ou coçar o nariz, ou então, tá, e o outro repete instintivamente. Isso também se dá nos modelos das organizações, principalmente se esse elemento vem de liderança. Né? Se vem da liderança, a gente acaba também se sentindo motivado a repetir, da essência antropológica das vivências dos grupos humanos, as pessoas imitarem aquelas que têm mais poder, que têm, de certa forma, um papel, né, de respeitabilidade de liderança. Então, é comum que os outros imitem. Por isso que a gente fala assim, as palavras, né, ecoam, mas os exemplos que, de fato, arrastam. Então, isso está muito ligado a esse pressuposto dos neurônios espelho. Sim. Inclusive, muito ligado a um elemento muito importante, que é o comportamento de empatia. Então, tem uma grande relação aí. E foi uma grande descoberta da ciência moderna, né? Os neurônios espelhos, né? E essa capacidade, né, de imitação e de modelagem, né? Como diria lá o Bandura,
né? A gente aprende a partir da imitação, e é um elemento muito importante para o aprendizado, para as organizações. Com certeza, Bom, muito bom. eu ter o Jefferson Quintela, acho que é isso. Ele está dizendo, nem todo mundo sabe realmente o significado da empatia, né? O ter e o ser. É sério isso que está colocando. E nas organizações, deixa eu dar primeiro um elemento de pesquisa aqui, Jefferson, eu acho que vai iluminar um pouco. Depois eu vou lembrar qual instituição, mas é uma pesquisa, inclusive, divulgada na própria instituição de Harvard, que é o seguinte, os pesquisadores começaram a observar, dessa vez de grupo de primatas mesmo, macacos, e eles começavam a observar o comportamento dos macacos. Então, quando o macaco estava lá, tipo desprezado pelo bando, ou então ele tinha cometido alguma coisa, o bando o exclui e tal, quem vai acolher, digamos, a dor desse macaco era sempre a fêmea, as macacas, né? No entanto, eles observaram que o líder, né, o líder do grupo, ele dava maior acolhimento a esse macaco, mais do que mesmo as fêmeas. E aí, a partir desse pressuposto, eles identificam assim que talvez um dos papéis da liderança seja justamente acolher. E como é que era que dava acolhida nessa situação lá? É que, primeiro, quando o macaco desprezado, né, do grupo, quem se aproximava para dar acolhida imitava os gestos dele. Era como uma espécie de gesto de aproximação. Daniel, eu vou te contar uma experiência que eu passei, isso faz mais ou menos uns 20 anos. Eu nunca esqueço desse episódio. E aqui me veio à mente, eu vou falar isso. Eu era coordenador no colégio em Natal, coordenador de ensino religioso, e estava com um grupo de professores trabalhando. Quando chegou uma irmã que era professora, com uma criança, naquela época acho que o aluno estava no primeiro ou segundo ano do fundamental, e essa criança estava desesperada e ela só repetia assim, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. E ela entrou pedindo socorro, porque ela já tinha passado pela psicóloga da escola, passado pela orientadora educacional e aportou lá na minha sala. E é uma crise, né? O menino estava numa crise aí. E aí eu disse, o que vai fazer? E ele repetia isso, e ele se baixou, assim, uma cena terrível. Então eu pedi para todo mundo sair, e eu disse, mas fica aí, mas pedi para as pessoas sair, e eu me agachei, né? Me abaixei, e fiquei imitando. Ele dizia, eu sou burro. Eu falei, eu sou burro. Eu sou burro, eu sou burro. E eu fui interagindo com a criança, e ele depois ficou olhando, e aí eu consegui manter uma certa empatia, uma conversa com ele, e de repente eu peguei esse papel, dei para ele, aí ele enxugou as lágrimas e tal, e falei assim, não é tão burro, não, isso é para que serve um lenço, né? E aí fui construindo toda uma relação, e a gente descobriu o que é que tinha acontecido. É que essa criança, ele tinha um outro irmão, e numa atividade que ele foi desenvolver em casa, o irmão conseguiu e ele não conseguiu. E a mãe disse, você é muito burro. Quando chegou na escola que ele teve uma situação também de conflito com relação à aprendizagem, né, desencadeou todo o problema. Então, assim, é fundamental a questão da empatia, e que a empatia não seja só um elemento teórico, né? Então a gente teoriza sobre empatia. A empatia, ela passa por diversos aspectos da ordem prática. Então, assim, se você se sente importante, o comum que você também faça o melhor para as organizações. E eu acho que a gente tem que aprender, por isso que eu sou um defensor assim do elemento da gestão humanizada. Deixa-me dar um espaço aqui, porque tem gente maravilhosa que eu nunca mais vi uns 15 anos. Por exemplo, Maxel de Almeida está no interior de Pernambuco, em Taquaritinga, foi o cara que editou o meu segundo livro, Interlocuções e Reflexões sobre a Vida. E aí, Maxel, de primeira mão, não é que eu estou lançando depois de 12 anos, trazendo a terceira edição do Interlocuções, daqui a pouco eu vou mostrar a capa para vocês aí. Então, assim, esse processo é um processo fundamental, porque isso impacta direto nas organizações. Eu não sei, Daniel, um dia eu estava conversando com você, me perdoe se eu estiver falando muito, tá? Mas aí você pode interagir, interferir. É que uma pesquisa, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, uma pesquisa que aconteceu no Instituto de Matemática do Coração, para ver como isso se dá no processo concreto. O Instituto de Matemática do Coração, ele confirmou, né, que o coração humano, ele cria um campo eletromagnético até 8 metros,
onde os nossos sentimentos impactam nossas emoções, impactam nas emoções das outras pessoas. Então, no raio até 8 metros, a gente consegue atingir. Aí a gente começa com... Isso é, de fato, comprovado, falando do seu ponto de vista físico, né, desse campo eletromagnético, e a gente, de forma da experiência, a gente sabe, poxa, ainda entra no espaço, que aquilo não nos faz muito bem, né, a gente começa a sentir um mal-estar. Talvez aquelas pessoas estejam emanando, de certa maneira, né, emoções não tão positivas. Porque esse estudo fala que, de fato, nós tocamos as pessoas através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e dos nossos planos. E aí o estudo fala que, na verdade, a gente deve sempre cultivar o amor como um fator fundamental, que seria o amor, a força transformacional. Então, um pouco desse estudo aí. Por favor. Muito bacana. Eu confesso que eu não tive acesso, né, a esse estudo. Mas, assim, de tudo que a gente lê, né, a partir da neuropsicologia, né, e da neurociência, a gente vai percebendo realmente, né, esses elementos que, inclusive, são muito importantes aí para a formação do gestor, do líder, né? E você falou algo também muito importante, que você fala da questão da imitação, né, da questão da modelagem, né, da empatia. Algo muito interessante quando a gente trata assim, do sistema límbico é que o sistema límbico ele foi se desenvolvendo desde o início da humanidade, desde quando lá os homens eram pré-históricos, né? E o sistema límbico ele está muito relacionado à sensação física, né? A dor física é um sistema que se relaciona muito. Inclusive, quando a pessoa se sente rejeitada, justamente esse sistema, né? Essa região aí do cérebro, né? Esse sistema que eu falei, os nomes todos, que são ativados aí no nosso cérebro. Isso foi identificado a partir de exames de neuroimagem. Então, ser rejeitado ou ser excluído do grupo, ou ser excluído até mesmo nas relações, isso é uma dor muito grande. A sensação da rejeição é algo muito forte e assemelha-se, inclusive, à dor física. Então, é interessante, né, trazer esse elemento, né, de quanto, inclusive, no início, né, quando o ser humano, né, ele era rejeitado no grupo, isso significaria que essa pessoa poderia morrer, porque ela estaria desprotegida. Né? Então, o nosso cérebro ele foi associando a rejeição a essa sensação, né, de desproteção. E não existe força maior, né, do que o gestor ele conseguir ali facilitar um processo de confiança. Nós somos movidos, como você falou no início, né? A emoção é o que nos move. E se o gestor consegue tocar, né, o coração daquelas pessoas que estão, né, sendo liderados por ele, certamente a produtividade, o crescimento na instituição, no grupo, vai acontecer. Por conta de todos esses elementos. Uhum. Aí tem muito a ver com as nossas concepções da gestão humanizada. Eu vou, né, aprofundar um pouquinho isso, mas eu quero trazer aqui uma pesquisa também de Harvard, que eles pegaram um banco de dados de 20 mil executivos, né, no mundo todo, e escolheram quase 4 mil, 3.900, 3.800 e poucos executivos, para identificar o que esses executivos tinham, na verdade, como produto que gerava uma liderança eficaz. Né? O Bruno está trazendo um elemento importante, que é a questão da neuroplasticidade, né, do enfrentamento desse aspecto, e eu acho que depois você pode retomar isso aí. Tá? A gente até falava da neuroplasticidade. Eu acho também que é um dos fenômenos do nosso organismo. Mas, enfim, quando eles pegam esse grupo de executivos e vão analisar o que produz uma liderança eficaz, exatamente, aí depois o estudo vai apontar os 6 tipos de liderança, que não é a nossa pauta de conversa aqui hoje. Mas, pelo menos, estava ligado àqueles 4 eixos que você falou no início da questão da inteligência emocional, que o Goleman sistematiza, né? O autoconhecimento, a autogestão, a consciência social e o que alguns chamam de destreza social,
ou de gerenciamento social. É exatamente aí que vai, com essas boas, eu chamo de boas práticas de gestão, onde vai acontecer processos humanizadores de fato. Porque a gente parece ser algo simples. E o é, se de fato você tiver predisposição para fazê-lo. Porque tratar de uma gestão humanizada, tratar de processo de humanização, requer tempo do gestor e um tempo de qualidade. Então, por exemplo, quando eu me aproximo de um determinado funcionário, percebo que ele está naquele dia um pouco triste, acabrunhado, como diz no Nordeste, e eu me aproximo e mostro interesse por ele, pergunto alguma coisa, se aconteceu alguma coisa na família, esses vínculos que estão estabelecidos são vínculos de cuidado. E aí entra um pouco do elemento que você falou anteriormente. Porque as nossas relações, sejam elas profissionais, interpessoais, em qualquer campo, elas devem ser relações de cuidado. Gente, a gente não pode perder referenciais, como, por exemplo, a missão, a visão, os valores da organização, as metas, mas, por favor, que sejam metas possíveis de serem executadas. Porque muitas vezes a gente coloca metas inatingíveis. Então, dá uma sensação que aquela pessoa que é o trabalhador, colaborador, ele é incompetente. Não é. É porque, às vezes, vou usar um termo, maquiavelicamente, o gestor aponta situações de metas inatingíveis. Então, no campo relacional do trabalho, as relações de vínculo, agora, atenção, existe uma linha muito tênue nesse aspecto, quando a gente fala da humanização, para que a gente não confunda as coisas. As pessoas devem ser respeitadas, devem ser amadas, mas elas estão ali por um propósito que é uma empresa que precisa ter sustentabilidade, precisa ter resultados positivos pelo produto que se oferece à sociedade, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a rede e fazer uma propaganda do iFood. Então, do bom serviço de entrega, de alimentação, qualidade, com rapidez, né, e eficácia. Então, é um segmento. Ou, no caso, educacional, por uma boa qualidade educacional e todos os elementos de forma sistêmica, eles devem estar muito interligados e muito azeitados no bom sentido para funcionar. Então, você como gestor, como líder, tem que perceber quando muitas vezes o seu funcionário está abusando da sua boa vontade. E nem sempre a gente percebe isso, porque se você traz as relações muito para o campo puramente humano, mas não coloca alguns aportes que são elementos fundamentais para o bom funcionamento da organização, você também pode se perder. Porque muitas vezes a pessoa conhece um pouco das suas características, se aproxima e pode usar aquilo de forma errônea. Então, o papel da gestão é poder entender de fato a necessidade do funcionário, principalmente quando é no aspecto do aparato, do que ele precisa produzir para que o trabalho seja de melhor qualidade, providenciar isso, vamos lá, qualificá-lo, treiná-lo, entre aspas, né? Mas oferecer oportunidade de crescimento para poder o resultado acontecer. Eu não sei se você sabe, Daniel, mas um dos fatores que de maior causa de desestímulo, desinteresse nas organizações é quando a pessoa não percebe que aquele é um campo que pode ascender, que pode desenvolver as suas potencialidades, que ele pode crescer. E são dos fatores que, às vezes, eu diria assim, é bem mais desmotivador do que propriamente o salário direto, né? Com certeza. E da mesma forma que o gestor, né, que a instituição, que precisa entender as emoções, né, compreender os anseios da pessoa, assim também a pessoa precisa também entender quais são os objetivos, os projetos, os anseios da instituição. Não sei se caiu. Não, acho que voltou. Está conseguindo, né, ouvir? Não, pelo menos para mim está ok. Eu não sei se o grupo aqui. É que tem alguns comentários super legais, eu acho que a gente pode de vez em quando destacar aqui. Para um pouco da neuroplasticidade, que foi um ponto que o Bruno levantou. Uhum. Você tinha falado que percebeu que, assim, que o gestor tem que ter a sensibilidade de compreender, observar e perceber quando um funcionário pode estar triste, acabrunhado, como você havia colocado, né? E a questão da empatia, né? Quando você me falou isso,
eu lembrei logo de um pensamento do Rogers, né, que ele fala o seguinte, ó, que quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as suas falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir um caminho construtivo. Então, o Rogers ele fala disso, né, dessa compreensão e como essa compreensão, essa empatia ajuda essa pessoa a se desenvolver, né, a partir dessa percepção. Agora, a neuroplasticidade, como nós percebemos, né, todos os nossos órgãos, em algum momento, ele diminui, né? Ele vai reduzir, os nossos neurônios vão morrer, né? Isso é um processo natural. Porém, inclusive até mesmo quando a gente, sei lá, quando a pessoa sofre algum acidente que atinge algum neurônio, o nosso cérebro ele tem uma capacidade maravilhosa, incrível. Eu acho que é uma das áreas que eu mais gosto assim, da neuropsicologia, de estudar, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adequar, né, de ser resiliente. Né? Um neurônio morreu, o outro neurônio vai lá e completa ele completa realmente ele não se regenera, mas ele completa a falta daquele outro neurônio. Então ele faz Ele uma tem novas, neuroplasticidade. Em novas novas sinapses, né? sinapses. Uhum. Ou seja, Sim, o sim. nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de resiliência, né? Às adversidades, de adaptação. Sim. Isso é muito bacana. Uhum. Esse elemento, agora eu vou voltar aqui um pouco que a gente estava discutindo, que são os pressupostos que estão ligados à parte psiconeuronal, mas também, de certa maneira, à prática da gestão. Então, eu começo citando que o fator da observação é importantíssimo, né, da liderança, poder ter o cenário e as pessoas que trabalham diretamente com você. A escuta empática, ela não pode faltar, né? O alinhamento com o propósito, esse é uma das grandes questões de resultados positivos, quando as pessoas elas se identificam com aquilo que está fazendo e elas se sentem realizadas, como diz o Mário Sérgio Cortella, o seu propósito no seu fazer. Então, isso dá um elemento de satisfação, de riqueza tamanha, né? E aí as emoções afloram de forma muito positiva. Então, tá um alinhamento. O sentimento de pertença, busca aquela referência inicial. Esses são elementos fundamentais e inclusive, o acompanhamento, o feedback é importante, mas como dar o feedback de uma maneira, de fato, seja promotora de vida e de acerto da pessoa, essas são expertises que a gente pode desenvolver. Então, esses pressupostos todos, eles acontecem em qualquer organização. Então, muitas vezes a gente vê problemas nas organizações, empresas, seja escola, qualquer tipo de serviço, e aí vocês, poxa, tem toda a estrutura, tem tudo para funcionar e não funciona bem. Por quê? Porque está, de certa forma, atravancado alguns elementos, por exemplo, de uma fofoca exacerbada, da não valorização do sujeito. Quer dizer, uma estratégia que às vezes a gente pode cometer, eu já cometi esse erro, você pegar o seu colaborador, em vez de você enaltecê-lo publicamente, aí você tem a situação que você quer criticar, você o critica. Isso mata a relação e mata o trabalho. A crítica sempre no canto, né, na sua sala, e para enaltecer, para que ele seja visto como exemplo, aí sim, isso aí pode ser de forma pública. Então, são elementos que a gente acaba, às vezes, esquecendo, mas que estão ligados a toda a questão da psique e que vai apontar para que a gente tenha bons resultados. Isso é confirmado. Então, quando a gente fala de processo de humanização, não precisamos reinventar a roda, não, mas a gente precisa aprender com boas práticas como isso impacta. Porque você eleva a autoestima do sujeito que trabalha com você, você consegue impactar nos resultados. Se pegar uma escola, por exemplo, desde os resultados acadêmicos aos resultados financeiros, porque é sistêmico. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem pertencentes, querem cuidar da questão da autoimagem sua e da autoimagem da organização, porque a gente se sente muito bem quando a gente trabalha num lugar que tem uma notoriedade, por exemplo, social. Mas eu queria fazer uma provocação, a gente está quase indo aí para o final, eu queria fazer uma provocação sobre os psicólogos da inteligência emocional, eles chamam de tríade obscura psicossocial, que está muito presente nas organizações. A gente falou muito dos elementos, né,
positivos, motivadores e tal, mas eu queria trazer esse aspecto. A tríade obscura está em 3 eixos, os psicólogos, né, da inteligência emocional destacam. Os aspectos de pessoas muito narcisistas, tá? O aspecto, eu uso o termo maquiavélico, mas eu não gosto de usar porque eu acho uma ingratidão com Maquiavel, mas enfim, maquiavélicas, né? Pessoas que jogam com duplicidade e tal, traços de sociopatia. Então, essa tríade obscura, alguns livros aqui no Brasil, inclusive, se quem quiser depois ler, pode buscar. Eu tenho aqui, só um minutinho. O psicopata corporativo, é um livro aí. Para a gente, às vezes, que tem alguns chefes, alguns líderes, identifique-o e lide com ele. É da Amália Sina. É um livro bem interessante. O outro, Carlos Bruno, socializou comigo, que é Os Vampiros Emocionais, do Albert Bernstein, acho que é isso. Bom, mas o psicopata corporativo, esse que eu acabei de mostrar, vai desenhar para a gente, vai traçar um pouco de como essas pessoas que muitas vezes estão no poder, que deveriam ser de fato líderes, mas elas são verdadeiros carrascos daquilo que estão gerenciando ou de quem está gerenciando. Então, é bom a gente identificar esses traços e poder, né, de certa maneira, trabalhar com essa realidade e, se não, se contaminar, porque pessoas doentes adoecem outras pessoas, né? Principalmente no campo do trabalho. Nossa, muito, muito bom essa sua colocação. E, claro, dentro do seu contexto, né, como gestor, dentro das organizações, a gente acaba percebendo realmente esses tipos, né, de chefes, de liderança, né, e que são nocivas, né, e que geram um sofrimento aí para a instituição e também para as pessoas, né, que convivem. Muito interessante esse termo, né, que está bem dentro aí bem específico, né, da psicologia social, né? Sim. Eu tenho analisado instituições por observação e também porque por desenvolver trabalho de mentoria, de mentoring, o quanto uma liderança ela impacta na vida das pessoas, né? Positivamente, mas muito mais o efeito às vezes negativo, que é muito rápido. Então, nós líderes, cada um que exerce, seja no papel como pai, como mãe, como educador, né, ou como gestor de qualquer organização, a gente tem que ter muita consciência que, às vezes, um gesto nosso, ele tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Por aqueles elementos que eu coloquei, né, anteriormente da reflexão do cérebro social, mas também porque vem uma certa forma de coerção na aula. E a palavra que a gente dirige, o Humberto Maturana disse que ela causa um efeito, de fato, hormonal, um efeito biológico no sujeito, né? Então, assim, o amigo que eu tenho, que é o Schettini, fantástico, um grande psicólogo, um autor, sempre fala, Daniel, você tem que ler o Schettini. O Schettini fala que a palavra é um pedaço de nós. Então, se a gente fala uma palavra mais rígida, mais forte, a gente tem que ter o autocontrole da inteligência emocional para a gente não ferir as pessoas com palavras, né? Ou destruir as pessoas, muitas vezes. Uma palavra mal colocada. E aí tem um provérbio chinês que uma palavra lançada, como uma flecha foi lançada, não tem retorno, né? Então, impacta muito na gente. Eu queria trazer 2 pontos finais de reflexão, mas são 2 pontos curtinhos. Um é para a gente brincar um pouco, né? Os pesquisadores chamam de neuromitologia. Eu juro que até pouco tempo dos estudos eu pensava também que era assim, né? A gente escutou ao longo do tempo que a gente nascia com determinado número de células cerebrais e que de certa forma a gente ia perdendo ao longo da vida até morrer. Então, os estudos, isso é neuromitologia. Você já até falou disso aqui há pouco tempo. De fato, o cérebro tem essa plasticidade, de fato tem a neurogênese, e a gente produz em média de 10 mil células-tronco por dia, que subdivide, enfim, cada um tem. Então, é uma primeira coisa que eu queria trazer para a gente desmistificar, porque essas informações, elas ficam quase que, como diz o Yang, num inconsciente coletivo, né? E você
parte de uma pseudo-verdade, de uma fake news aí que se estruturou tanto tempo. Então, o primeiro ponto. E o último ponto da minha reflexão, se você me permite, que eu estou vendo aqui já o fator tempo, eu queria trazer a ideia, não é a própria ideia, mas de pessoas que nos inspiram. E eu queria terminar essa reflexão com pessoas que nos inspiram. Né? Eu vi aqui tantas pessoas manifestando o carinho por você, Daniel. Daniel, você é uma pessoa, é um humano fantástico, você é uma pessoa abençoada, tal. Olha aqui, o Jefferson está me ajudando aqui. Deixa eu ler o pensamento, Jefferson. Obrigado. Há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra lançada. Isso mesmo. Então, obrigado. Esse é o provérbio. Algo assim. Tá, muito obrigado. Então, eu acho que eu queria pegar essa ideia das pessoas que nos inspiram. Né? Sejam porque a gente estudou historicamente, ou seja porque a gente teve a capacidade de conviver, e que a gente pudesse, e eu vou usar a expressão do neurônio do espelho, a gente pudesse espelhar atitudes dessas pessoas no nosso viver. Porque se essas atitudes lhe causaram bem, lhe transformaram em pessoa melhor, certamente essas atitudes sendo internalizadas, você também vai impactar positivamente as pessoas. E vai, com certeza, provocar transformação. Então, fica a minha mensagem final para que a gente possa olhar lideranças, pessoas até que convivem conosco, um pai, uma mãe, um tio, um parente, um professor, um gestor, pessoas que te inspiram. Tem seus efeitos, todo mundo tem. Mas capte algo de bom dessa pessoa e internalize como um valor para você e que você possa ser multiplicador desse valor na sua ação de vida, na sua ação de gestão. E, por fim, eu queria terminar com um pensamento do Martin Luther King. E esse pensamento do Luther King me antecedeu aqui a ideia. Se o Instagram derrubar a gente, você vai me permitir. Que é uma experiência que a gente pode implantar dentro da casa da gente ou dentro da empresa. Tá? Eu vou fechar com o pensamento do Luther King, mas porque tem a ver com isso que o meu cérebro aqui está apontando, que é chamado a experiência do laboratório dos anjos. Determinada empresa dos Estados Unidos, ela faz o seguinte: para que as pessoas sejam mais criativas, que as ideias possam fluir, elas criam laboratórios dos anjos. O que é o laboratório dos anjos? A gente já ouviu falar, por exemplo, de advogado do diabo, né? Aquele que sempre está na causa de canonização, dizendo o negativo para o santo não ser canonizado lá. A pessoa está em processo de canonização. Mas o laboratório dos anjos é justamente o contrário. Então, a empresa determina que quando eles vão trabalhar um brainstorm, uma chuva de ideias, tempestade de ideias, ninguém, após a pessoa lançar uma ideia, a pessoa seguinte não pode coibir jamais aquela ideia. Ela vai ter que ter uma postura de advogado dos anjos. Então, mesmo que a ideia pareça ser esdrúxula, aí ela diz assim: não, essa ideia é boa porque agrega isso e isso. Ou então essa ideia é boa porque pode dar tal resultado. Então, esse movimento, ele cria um campo vibracional positivo, onde as pessoas se sentem valorizadas e aí as ideias fluem. Qual é o princípio desse processo, né, de laboratório dos anjos? Quando alguém expõe uma ideia, o seguinte valoriza e os demais também começam a valorizar. Aí talvez até aquela ideia inicial se perde um pouco, mas se recompõe uma nova ideia, porque o que eles concebem é o seguinte: que as ideias criativas, elas são tão frágeis como um botão de rosas. E que se elas não forem nutridas, alimentadas, elas não vão florescer. Eu achei isso muito bonito, porque às vezes escuta a ideia, eu tenho muito esse hábito, eu fico me policiando. Isso não vai dar certo. O gestor disse, não vai dar certo, aí já matou tudo, né? Então eu tenho que fazer esse exercício, deixa a ideia surgir, valoriza, outra vai valorizando, e talvez aquela composição inicial se torne uma grande obra. E aí tem tudo a ver com o pensamento final que eu trago do Martin Luther King, que eu queria deixar como uma mensagem final para a gente. O Martin Luther King dizia o seguinte: todo ser humano precisa de decidir se caminhará sob a luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Eu vou repetir.
todo ser humano precisa decidir se caminhará sob a luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Martin Luther King. Que a gente possa caminhar sempre, Daniel, nessa perspectiva do altruísmo criativo. A vocês todos que estiveram conosco nessa noite, tiraram um pouco do seu tempo, muitíssimo obrigado. Que a gente caminhe nesse altruísmo criativo, e nesse momento de pandemia nós estamos precisando, de fato, de cuidar de nós mesmos, cuidar um dos outros, porque senão a gente se destrói. Um beijo no coração, muito obrigado pelo espaço, amigo. E vocês que não me conheciam, muito obrigado. Qualquer coisa pode mandar um direct. Ah, sim, Daniel tinha me provocado, mas eu vou falar, deixa o espaço para ele concluir, depois eu mostro, se der tempo. Ah, sim. Muito obrigado, meu querido amigo, por nos enriquecer, né, com tanto conhecimento, com tanta experiência, com tanta humanidade, né? E te ouvindo, eu me recordei de uma frase do Nelson Mandela, né, que ele fala que as coisas, né, ou tudo é considerado impossível enquanto a gente não faz. E aí está dentro desse pensamento, né, que às vezes a gente fica acreditando, né, que não vou conseguir, ou dá aquela certa preguiça, né? Acho que eu vou deixar as coisas como estão. Ou seja, tudo é impossível, né, até que a gente não tome um posicionamento diante disso e não assuma, né, o nosso protagonismo existencial, o protagonismo na nossa vida. Muito obrigado, foi muito bom. Vi que o pessoal comentou bastante, nós tínhamos, eu acho que umas 30 ou 40 pessoas acompanhando a live. Eu vou dar só uma lida aqui em alguns comentários, né, só para a gente ver o feedback do pessoal e as contribuições, tá bom? Claro. Deixa eu ver. O Jefferson disse assim, psicoanálise, né, que seria eu, né, é um ser humano completamente empático e consegue impactar e trabalhar realmente por tela como se estivesse próximo. Porque eu atendo online, né? Como educadora, costumo dizer que a nossa matéria-prima é o amor pelo ser humano. Luana Camargo. O Carlos Bruno, ele falou... Um beijo para a Luana. A Luana é fantástica. Daqui uns dias nós vamos ter uma live, viu, Daniel? Você que nos apresentou aí. Eu quero assistir, hein? Aí ela fala mais, estabelecer um vínculo, respeitar, não significa abrir mão do cumprimento de suas funções com excelência. É saber que você será acolhido na instituição para que se sinta bem o suficiente para ser. E aí o pessoal vai agradecendo, muitos aqui te elogiando. Opa! E isso aí. Sou do Ceará, Daniel é do Rio de Janeiro. Agradeço a Deus pela grande transformação que ele tem causado em minha vida. Obrigado, Jefferson. Obrigado pelo Daniel, carinho. tem um cara que entrou agora, pelo menos tempo. Ele é um fenômeno. Esse cara foi secretário executivo da Associação Nacional de Educação Católica, o James, é um grande amigo. Ele é diretor do Colégio Marista de Taguatinga, Brasília. Então, um abração, muito obrigado pela presença. A gente tem gente aqui importante, viu? A Cíntia Jacó já fez dado comigo. Ela é uma pessoa fantástica, uma educadora de mão cheia. Está com um projeto novo aí, tá? Educar Transforma. Me perdoe, Cíntia, que agora fugiu, mas é uma pessoa que eu admiro bastante e, enfim, tem um monte de seguidores, trabalho muito bom. Eu queria só o espaço que a gente tinha combinado, eu acho que é importante, porque a gente vem aí lançando algumas... muito obrigado pelos parabéns, Lia Costa está dando aí. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E finalizando, um merchan, né? Eu lancei recentemente o Para Além do Tempo, foi em novembro do ano passado, uma vivência com o padre Gaiac. Uma viagem... obrigado. Obrigado. Muito uma viagem... muito obrigado. De Paris a Béziers. Na verdade, é uma viagem interior da gente, na provocação, a partir do referencial do padre Gaiac, que é o fundador das religiosas Sagrado Coração de Maria. Como eu falei no início, eu estou no 7º livro agora, né? Mas esse eu resgatei porque considero esse livro muito propício a esse momento, embora eu escrevi há 12 anos, chamado Interlocuções e Reflexões sobre a Vida. Eu pensei muito em relação a esse livro, mas como um presente, talvez para mim mesmo,
e para algumas pessoas que eu amo. E o livro está de cara nova, né? Tem mais 2 capítulos novos, e a gente está trazendo aí. E essa aqui é a capa do livro, tá? Tá lindo. Esse aqui é a boneca, obrigado. E aqui está a parte de trás. Então, Interlocuções deve estar chegando no máximo até meados de abril. A gente vai socializando aí. É um livro provocador no diálogo consigo próprio, com o outro, com a dimensão de mundo e com a dimensão de transcendência. Para a gente alinhar o propósito de vida aí. Muito obrigado, meu irmão. Parabéns, que Deus abençoe sempre o seu trabalho. Obrigado a cada um, tá? De coração. Eu que agradeço. O pessoal já está perguntando aqui, ó, como adquirir os seus livros. Ó. Tá. Alguns estão mandando um abraço para você. O Gio Paulo mandando também. O Jorge, o Giorgio. Obrigado, viu, Carlos Bruno, pelos parabéns. Elisângela também. Marcelene, que é amiga de Recife, Surubim. E o Jorge Paulo é um grande parceiro meu. O Giorgio é um grande gestor também. A gente trabalhou junto aí. E, Jorge, muito obrigado pela presença. Um monte de gente aqui que eu tenho muito carinho, fica assim emocionado, porque eu vou vendo os nomes, vou lembrando, né, como cada um marcou minha vida. Bom, para adquirir os livros, alguns estão na Amazon, por exemplo, Gestão Humanizada, mas a forma mais fácil é você enviar um direct para mim, ou entrar no meu Instagram, tem meu WhatsApp também. Os meus livros estão a R$30, só o Grandes Soluções para a Gestão Educacional, que eu sou coautor, esse está mais caro, somos 15 autores, esse está a R$60, é um livro mais espesso. Mas os outros têm preço único de R$30, os R$30 já com taxa de correios, então você vai receber em casa autografado sem nenhum problema. Aí eu fico brincando que eu não cobro pelo autógrafo. Eu queria registrar aqui, por fim, a presença do Lindo. Lindo é um amigo meu, um artista de artes sustentáveis lá no interior de Pernambuco. Esse cara faz assim, o ó do Borogodó, no bom sentido, com a arte, sabe, que a gente despreza e ele vai lá, dá qualidade e além de preservar o meio ambiente, toca o coração da gente. Parabéns, Lindo. Muito obrigado por sua participação. Olha, um beijo mais uma vez de cada um. Deus abençoe a todos. E vamos em frente. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Um abraço, Daniel. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. Com Deus. Então é isso, minha gente. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, pela presença. Me senti muito feliz e por disponibilizar esse conteúdo de tanta qualidade com alguém que eu admiro muito. E aproveito só para mandar um abraço para o Carlos Bruno, que é nosso amigo em comum, né? E que o Bruno é quase que um mentor, né? É alguém que eu admiro muito, é um grande psicólogo, profissional muito admirado aí por minha pessoa aí. Então, um abraço a todos vocês, uma boa noite e até mais. Obrigado, meu amigo. Abraço, querido. Obrigado. Fica com Deus. Abração a todo mundo.